Não estou entendendo. Esperar começar a gravar. A Sofia tá paralisada ou ela tá paradinha mesmo? Tá travada. Tá travada. Os outros, aqueles que têm webcam, podiam abrir, né, gente? E assim eu vejo vocês. Né? Eu vejo, inclusive, vocês estão prestando atenção. Né? Vamos lá. Sofia caiu. Volta, Sofia. Volta. Professor, Obrigado. Oi. é precisar do livro e do caderno? Não, a gente vai usar o caderno, né? Tem uma tarefa no caderno para fazer. Tá. Vamos lá. A gente começou a falar na aula passada sobre a Mesopotâmia. Mesopotâmia era o nome que os gregos chamavam essa região aqui, ó. A gente foi lá com o globo, né? Viu onde é que ficava o rio Eufrates e o Tigre. Entre esses dois rios, Eufrates e o Tigre, vai se formar uma outra sociedade, que é bem o que a gente está estudando, ó. Pensa assim, olha, tirem tudo que tem no planeta Terra, deixem só a natureza e os animais. Ok? Coloque alguns seres humanos andando para lá e para cá atrás de comida. São os paleolíticos. Agora, fixem alguns desses paleolíticos perto de alguns rios. É o que a gente está fazendo. Ó. Fixamos aqui ao longo do Nilo. Agora a gente está vendo aqui na Mesopotâmia. Os gregos vão dizer que isso aqui é a Mesopotâmia. Mas os gregos nem existem ainda, tá? A Mesopotâmia, essa informação eu não dei na aula passada. Cadê Maria Clara? Maria Clara já caiu. Ó, essa informação eu não dei na aula passada, mas ela é importante. Essa região da Mesopotâmia, essa do sul da Mesopotâmia, é chamada de Caldeia. Essa do norte da Mesopotâmia, mais para cima, mais para o alto das montanhas, é chamada de Assíria. Elas são regiões bem diferentes, tá? Aqui, João. Aqui é onde o rio enche. Essa parte aqui de baixo ó, é onde o rio enche. O rio nasce aqui, no alto dessas montanhas, e deságua aqui, tá? No Golfo Pérsico. Essa parte aqui, ó, chamada de caldeia, pensa num caldeirão cheio de água, tá? Na caldeia. É essa parte aqui que o rio enche durante uma época do ano. Por isso que fica alagado. Porque lá embaixo fica um caldeirão alagado, assim, e é ali que vão se fixar os sumérios, tá? Na caldeia. A caldeia é onde vão se fixar os sumérios. Aqui em cima, Gabi, é a Assíria. Assíria, com dois S. Tá. Obrigada. Assíria. Aqui vai ter um povo depois, os assírios, que é bem violento. E daí a gente estava estudando essa região da Mesopotâmia, que em determinado momento da história, por volta de 4.000 a.C., mesma época do Egito, né? Migrou para cá um povo chamado de Sumérios. E os Sumérios vão fundar cidades-estados. Uruk, Lagash, vão formar algumas cidades-estados, mas eles não chegam a juntar essas cidades-estados. Essas cidades-estados viviam praticamente da agricultura, por causa da cheia do rio. Gente, todos agora é pegar o que vocês já aprenderam e colocar nesse lugar, ou em qualquer outro lugar que a gente for estudar. Eles se fixam por causa da agricultura. A população cresce. Precisam organizar. A sociedade fica complexa. Inventam a escrita. Como é que era o nome da escrita? Alguém lembra? Não lembro. Ninguém lembra? Era feita onde? Criptográfica, não era? Escrita criptográfica? Era feita em papel? Não, em argila. Em argila. Ó, não era feita em papel. O papel foi inventado lá na China, na tarde. Não era feita em papiro. Papiro é uma planta típica do Egito, não tem na Mesopotâmia. Não nasce ali na Mesopotâmia. E era feita em argila. Da argila aqui do rio, né? Eles faziam umas tabuinhas de argila, e daí com um instrumento que eles chamavam de cunha. Sim, ó. Instrumento chamado de cunha, eles iam fazendo os desenhos na argila
e esses desenhos representavam as coisas que tinham no mundo naquela época. Tá? Basicamente, a escrita mesopotâmica é chamada de cuneiforme, forma de cunha, cuneiforme. A escrita mesopotâmica ela foi inventada pelos sacerdotes, possivelmente, os historiadores acham, para controlar a entrega de oferendas. Quando as pessoas iam lá no templo pedir coisa para os deuses, para ter uma boa agricultura, para que o filho nascesse com saúde, para que tivesse chuva esse ano, para que a nuvem de gafanhoto não aparecesse. Ó, a nuvem de gafanhoto que está vindo aí. As pessoas iam no templo fazer oferenda para os deuses, né? Então entregavam um monte de coisa para os deuses. E daí, para controlar isso, os sacerdotes criaram um sistema de escrita na argila, o registro da argila era mais ou menos assim, quer ver? Ó, a Gabi entregou 5 sacas de trigo para o templo. A Vitória entregou uma ovelha. Então, eles precisavam criar um desenho para ovelha, um desenho para trigo, um desenho para, sei lá, sorgo, um desenho para vinho. Então, não era... Ó, a gente, para fazer a palavra vinho, a gente tem vários desenhos, ó. 5 desenhos a gente tem para a palavra vinho. Eles tinham um desenho só para a palavra vinho. Então, por isso que é pictográfica, né? Então, os sumérios vão fundar aqui essas cidades não se juntam, e o exercício era basicamente sobre eles. Vou compartilhar com vocês a página do planejamento, que daí a gente consegue fazer juntos, sexto ano e 14ª semana. Isso. Eu continuo vendo vocês, porque vocês estão na minha TV agora. Não consigo nem tirar uma foto de vocês ficam só essa bolinha. Ô, André, só não tô ligando a minha câmera porque eu tô comendo maçã, daí vai ficar com umas caretas, uma pior que a outra. Tá bom, Eva? Eu ainda tô me enchendo de bolacha. A Eva... Ó, a Tati chegou, ou a Cíntia. Vieram para assistir a nossa aula. Olha lá, pegaram o caderno? Pegaram o exercício? Sim. Sim? Todos pegaram? Sim. Vamos lá? Sim. Já está aparecendo para vocês a imagem? Não. Não, então calma. Vamos fazer um pensamento positivo que ela vai aparecer. Ela demora, mas ela aparece. Ó, o Giovanni entrou, André. Entrou? Foi? Giovanni. Bom dia, André. Ah, o Giovanni entrou. O Giovanni é aquele cachorro bravo ali. Isso. Pedro entrou. A Maria que caiu e não voltou. Tá chegando, pô. Chegou. Oi, Giovanni. Bom dia, André. Bom dia, tudo bom? Vocês já estão fazendo a tarefa já? Começar até agora. Ah, ok. Já apareceu aí para vocês? Já. Já? Sim. Não, que bom que tu veio. Vamos lá. Primeira questão da tarefa. O Pedro Salimem. Pedro, tá aí? Tá me ouvindo? Eu tô, André. Eu não fiz Então, a vamos lá, tarefa. Pedro. Não sabia que era pra hoje. Tu não fez a tarefa? Não sabia que Como assim, era tu não pra hoje. recebeu o planejamento? Oi? Não, eu recebi, mas não sabia que era pra hoje. Mas, olá. Pedro, tu leu o planejamento? Respondo no caderno. Pode colocar. Questões sobre os sumérios. Na próxima aula, vamos continuar nossa incursão, parará, parará, e o exercício sobre os sumérios. Pedro, tem que ler o que tem que fazer, meu. Tá bom. Nicolas. Nicolas tá aí? Professor, eu também não fiz a tarefa, porque eu não recebi nada, eu não sabia que era pra fazer. Tu não recebeu? Não, nadinha. A mãe não recebeu? Quem é que recebe o planejamento teu? Acho Da que escola? não, acho que ela não falou.
Tá, gente? Mas também não precisa os pais falarem. Agora vocês têm o site para vocês acessarem, tá? Então não tem mais essa desculpa. Ah, minha mãe não me passou. Todas as segundas-feiras vocês vão no site e abram as atividades. Ó, e tá aqui escrito, gente, olha aqui, ó. Ó, na próxima aula vamos continuar uma viagem pelo Mesopotâmia. Para essa aula, gostaria que respondesse as questões abaixo. Vamos ver o que vocês conseguiram entender da aula passada para poder avançar. Se organizem no caderno. Okay? Se vocês não fazem o exercício e ficam esperando a resposta da aula, aí fica difícil de a gente continuar, né? Então, é uma questão de organização. Está lá no site da escola, inclusive. É que mesmo eu não recebi mesmo assim, não, juro por Deus, não recebi. Então, Nicolas, tu ouviu o que a Cíntia falou? Sim. Ouviu? Então, assim, tem que, como costume, então, como prática, tu tem que entrar no site da escola na segunda-feira e procurar lá o planejamento da 14ª semana e ver o que tem que fazer. Ó, é por isso que você se enrola com as atividades que tem que entregar. Por exemplo, português, geografia. E, não sei que atividade é, não sei, não vi nada. Está lá no planejamento. Tal atividade é para tal dia. Aí vocês precisam se organizar para dar conta. Tem alguns alunos que conseguem fazer isso super bem, tá? Então, os outros precisam se organizar para poder acompanhar, não só as aulas de história, mas as outras aulas todas. E as meninas também estão dizendo ali, porque no site já está, o planejamento já está no site no domingo, tá? Então, dá para se organizar a partir do domingo, inclusive. E tem 2 meninas que já colocaram, tanto, eu acho que foi a Ana e a Sofia, que já vão no site e já se organizam a partir de domingo. E eu vou querer organizar para na sexta, já está, no sábado já estar com todas as atividades no site, tá? Então, por favor, acho que não tem mais desculpa. E outra, Gabriel, eu não lembro da aula passada. Se não lembra da aula passada, volta lá no site e abre a aula. A aula fica gravada lá. Eu não lembro da aula passada, não é uma justificativa. A aula está gravada lá. É só rever a aula para poder responder as questões. Alguns alunos colocaram, eu não consegui responder uma questão. Tudo bem, mas tentou fazer. Eu não tenho tempo. Como tu não tem tempo? Mas tem agora é tempo. Não é uma justificativa, não tenho tempo. Ô, prof, eu não fiz 2 questões, mas o resto eu tentei fazer. Posso Beleza, responder primeiro? Vamos corrigir, então, o que tem. Pois é. Antônio, tá aí? Eu. Antônio, começa a primeira. Vimos que não existia Suméria, mas que formavam cidades-estados. O que significa? O que são cidades-estados? Eu botei assim, esse povo formou um tipo de mini-país. Olá, vou botar isso aí, ó. Eram como mini-países. Quem colocou outra coisa? Posso falar? Vai, Gabi. Posso? Depois eu posso falar Gabi. também, André? Eu pus cidades de governo próprio, independentes, próximas numa região, no caso Suméria. Tinha um governo, ótimo, vou completar com o que a H falou. Ó. Governo próprio e independentes. Fala, Sofia. Eu coloquei que foi como se cada aldeia virasse um país com um governo próprio, esse seria agora com o da Gabi, e que eles não quiseram se juntar na Suméria. Isso, olha lá. Então tá aqui, ó. Eram mini países, tinham um governo próprio e independentes. Então, Uruk, Lagash, cada uma dessas cidades-estados eram países diferentes, ok? Era como se fosse um país. Todos eles estão aqui, ó, nessa região, eu acho que não aparece mais no meu mapa, nessa região da Caldeia.
Os sumérios vão se formar, vão se juntar e formar uma sociedade aqui, nessa região da Caldeia. Daí a questão 2 tem a ver com a 1. Olha lá. Se não havia uma unidade política, não havia a Suméria, o que unia e caracterizava eles como um povo? Isso aqui, ó, essa pergunta, se tivesse dúvida, era só assistir a aula passada, porque nós falamos sobre ela. Vocês responderam, se não me engano, foi até o Nicolas que respondeu. Foi o Nicolas mesmo. É por causa que eu não achei a aula passada no YouTube, então eu usei só o livro mesmo. Por isso que eu não fiz 2. Ó, então, gente tem dúvida, volta na aula passada. É um recurso que agora vocês têm que antes nem tinham, tá vendo? Ó? A gente não tem como prática gravar as aulas na escola quando a gente está no ano letivo normal. Agora vocês têm um recurso que não tinha. Então, é só procurar voltar lá. Gabriel, é só tu entrar no site, tá lá planejamentos, 13ª semana, vai estar lá a gravação do Meet de história do dia tal. Parem de achar justificativas, ok? Vamos lá. Se não existia a Suméria, o que juntava, o que caracterizava eles como um povo? A linguagem e a religião. Isso! A língua, A escrita também. a religião, pode ser, ó, a escrita No e a livro, cultura, de modo geral, né? no livro estava dizendo que o que era? Agora eu não me lembro. Com várias residências e comércios e casas. Isso. Olha lá. Isso tem a ver com cultura, né? Ó, a cultura do povo suméria é a mesma, é o mesmo povo. Eles falam a mesma língua, eles cultuam os mesmos deuses, eles têm praticamente os mesmos hábitos, mas eles não formavam a Suméria. Eles estavam divididos em cidades-estados. É diferente do Egito, olha lá. Essa é uma diferença do Egito, galera. Ó. Os nomos no Egito também eram cidades-estados. Só que chegou uma hora que no Egito, o Menes, ou Narmer, tanto faz, juntou todos os nomos quando o Alto dominou o Baixo Egito e formou o Egito. No caso da Suméria, não teve a formação da Suméria. Às vezes eles brigavam entre eles, viviam entre guerra, inclusive, essas cidades-estados na Mesopotâmia, a gente já vai falar sobre elas, acho que é nessa daqui. Ó. Vamos ver. Maria Eduarda. André, uma coisa da 2, só para não deixar para trás. É como se fosse o Brasil e Portugal, só que fingindo que Portugal nunca dominou o Brasil, vamos dizer assim. É como se fosse a mesma coisa. Brasil e Portugal, são países diferentes, falam a mesma língua, têm uma cultura muito parecida, nós temos heranças culturais portuguesas, mas ficavam mais próximos, né? Nesse caso aqui, tem um oceano de distância. Olha lá. E uma diferença também, Sofia, é que daí, assim, no caso do Brasil, a gente vai ter uma influência muito forte da cultura indígena e a cultura africana, que no caso de Portugal não tem. Então, ainda que a gente fale a mesma língua, a cultura é um pouco diferente. Então, é mais difícil de formar um povo só. Então é tipo Reino Unido e Estados Unidos, tipo isso. Ou China e Japão, sei lá. Não, China e Japão é bem diferente. É muito diferente. Olha lá. No começo não havia reis nas cidades-estados. Uruk, aquelas cidades bem antigas, não tinham reis. Como funcionava? Como é que eles eram governados? Como é que funcionava isso? E quando passou a ter rei, como que ele era chamado? Então, quando não tinha rei, em que situação, o que acontecia que daí eles escolhiam? Fala, Gabi. Eu pus, era denominado um rei apenas. Gabi. Oi? Gabi, só um minutinho. Era a Duda. Já deixa tu responder. Desculpa, eu vi meu nome. Eu coloquei embaixo das trocas. Calma, Giovanni, só um pouquinho. Maria Eduarda, está escondida atrás desse desenho. Eu não sei se eu fiz certo, mas tá. As cidades-estados se caracterizavam por constituir unidades distintas e autônomas em relação às outras. Eles tinham governantes próprios e leis próprias, e depois passou a ser chamada etana.
Duda, a tua resposta está perfeita para a questão número 1. Então, eu tinha me confundido disso, daí eu não sei. Percebeu por que a tua resposta está respondendo a questão 1? Está falando aí que as cidades são estados independentes, cada uma tem seu rei. Isso é o que está perguntando lá na questão 1. A questão 3 é como que elas eram... no começo elas não tinham rei. Em que situação tinha rei? E quando ela passou a ter rei fixo, como que ele era chamado? O que tu colocou, Sofia? Gabi caiu. A Gabi caiu. Eu coloquei que... Deixa eu pegar aqui minha resposta bonitinha. Minha resposta ficou assim. No começo não havia reis em cidades e estados, daí é essa pergunta, né? No começo, quando ia ter uma guerra ou uma invasão, um soldado ia ao poder para comandar o ataque. E quando terminava a guerra, ele saía do poder. Daí, depois que o rei se tornou hereditário, passava de pai para filho, ele era chamado de patese. Isso, Sofia, boa! Eu Sofia, coloquei. a aula passada? Eu revi porque eu não estava entendendo absolutamente nada, minha anotação estava tudo ruim, eu tentei tudo de novo, daí eu consegui fazer melhor. Entendi. Isso aí, ó. Isso mesmo. Ó. Escolhiam um soldado que comandava a cidade. Então, não tinha um rei, mas essa cidade vivia em guerra. Então, quando tinha uma guerra entre elas, eles escolhiam alguém que ia governar, que era um soldado. Tá? Com o tempo... Ô, André, pode descer um pouco, porque não dá para ver direito aqui. Se encaixar, meu cursor tá aqui. E arruma a palavra Soldado. soldados também, que tá, soldado. Com o tempo, esse cargo passou a ser... Como é que a Sofia chamou? Hereditário. Hereditário. O que é hereditário mesmo? Que passa de pai para filho. Passa de pai para filho. E, ó, outra palavra estranha. Vitalício. O que é isso? Você não lembra? Para a vida toda. A vida toda. Ó, com o tempo, esse cargo passou a ser vitalício e hereditário, e o rei era chamado de Patese. patese. O rei era chamado de patese. André, eu coloquei mais ou menos no comércio, né? Então eu coloquei na base da troca e compartilhamento. Mas, Por exemplo, no comércio, tô falando, por exemplo. Eu te dou o trigo, aí tu me dá o arroz, sei lá, alguma coisa assim. Aí, por exemplo, eu caço alguma coisa, ou eu tenho alguma coisa de carne, assim, aí a gente compartilha, entendeu? mas a gente está falando do comércio, como funcionava o comércio. Então, mas é da troca e compartilhamento. Não tá errado. Não, o que tu está falando está certo. Mas não está respondendo essa questão específica. Então está falando de como que a cidade era governada. Ah, entendi. Entendeu? Tá, entendeu? O que tu está falando não está errado. Só que não se encaixa no que está perguntando. Né? O comércio era feito à base de troca mesmo. Não existia uma moeda. Eles trocavam trigo por sorgo, sorgo por cerâmica, cerâmica por peixe. E assim eles iam fazendo trocas. Isso era o comércio. A moeda vai surgir mais tarde com outro povo. Né? Mas... É que sua pergunta ficou meio complicada, porque você falou assim, no começo não havia rei, né, nas aldeias. Como funcionava? Aí eu pensei no comércio. Eu entendi. Entendi a tua questão. É como funcionava o poder, na verdade, né? Como que elas eram... Ficou meio complicada a pergunta. Então, tu entendeu agora? Entendi. Entendeu? Valeu, vou arrumar. André, a Ana Paula disse que a internet dela caiu, que ela não sabe se vai conseguir voltar. Eu vi que a Ana Paula caiu, a Gabi caiu, a Maria caiu. A Maria entrou e saiu. Posso passar para a próxima? Não? Estão copiando? João? Pode passar, por favor. Prof, quando tudo sobe, tudo cai.
João Teodoro, procure a luz. Tá aí? João. Acho que não. Tá, ele falou no chat, oi. Ah, tá. Falou? João fez a tarefa? Ah, agora que apareceu o oi dele. Pode Não responder fez. a próxima? Não fez Não, também? não fez. Então, Sofia, Gabi, Vitória, quem mais fez? Antônio? Eu não fiz. Na verdade, eu fui tentar fazer agora há pouco, porque ontem à noite eu esqueci que hoje tinha inglês e história. E vocês sempre pedem a tarefa para aula, né? Daí eu fiz a de inglês e daí a de história não deu tempo porque era já meia-noite e pouco, daí eu tive que dormir. Daí agora antes da aula eu tentei fazer num tempo de uma aula para outra e não deu. Estou bem arranjado, hein? Vocês não fizeram? Então está sempre dependendo da Sofia, da Gabi, que estão fazendo. A Duda também fez. A Duda. Eu fiz um pouco. Vamos ver o que vocês conseguiram fazer da 4, então, né? Olha lá. Alguns de vocês frequentam uma igreja, templo ou uma religião judaico-cristã que lê o Antigo Testamento. Judaico-cristã é assim, ou de judeus, né? Que acreditam em um Deus só, ou cristã que acredita em Jesus Cristo. Os judeus não consideram Jesus Cristo o profeta deles. Eles ainda esperam. Tá? Mas tanto os judeus quanto os cristãos, eles leem o Antigo Testamento. O Novo Testamento só os cristãos. Os judeus não. Bom, vimos em aula que há histórias no Antigo Testamento que vieram, na verdade, da mitologia suméria. Lá dos sumérios. Que história é essa? E por que será que teve essa influência? Por que tem uma história suméria na Bíblia? Tá, Gabi. Eu pus o dilúvio e a Arca de Noé, pois a cultura suméria era muito forte e acabou influenciando em muitas outras? Então, a história que tem na Bíblia, uma das histórias que tem na Bíblia, é a história do dilúvio e a Arca de Noé, tá certo? Era uma história da mitologia suméria. Na verdade, os deuses ficaram irritados e provocaram um dilúvio, né? E falaram para o sacerdote, lembra que eu contei na aula passada? O sacerdote juntar os animais e algumas pessoas e colocar num barco, porque o resto ele queria destruir tudo, né? Porque não estavam fazendo direito, os seres humanos estavam sendo audaciosos, preguiçosos, não queriam fazer as coisas. Então, os deuses estavam irritados com os seres humanos e queriam destruir os seres humanos. E essa é uma história suméria. Então, o dilúvio está na Bíblia, mas é uma história suméria. Agora, a Bíblia foi escrita pelos sumérios? Não. O Antigo Testamento foi escrito por qual povo? Nós já falamos sobre ele. Ai, esqueci o nome. Ai, é os israelenses, não? Uma coisa assim. Israel é o país, né? Qual é o povo lá? Que foi para o Egito, depois saiu do Egito. Ai, que raiva. Qual foi o povo que aproveitou? Qual foi o Os povo que hebreus? os egípcios tinham invadido o Egito e entraram junto? Hebreus? Os hebreus escreveram o Antigo Testamento. Moisés era hebreu, Abraão. Inclusive, eles estão lá no comecinho da Bíblia. Quem lê a Bíblia sabe disso. Fala sobre eles. Sabe, Abraão, Jacó, Moisés. São hebreus. Eles é que escreveram. Por que será que os hebreus tiveram a influência dos sumérios? Agora que eu parei para pensar, André. Como a Suméria era um lugar que passava muita gente, será que eles passavam por lá e ouviam algumas histórias? Ótimo, os hebreus viveram aqui um tempo. Parece tão óbvio, né? Que história é essa? A história do dilúvio. E por que será que teve essa influência? Porque durante um tempo os hebreus viveram na Caldeia. Ou entre os sumérios. E daí, Vitória. É a Vitória que falou isso, né? Aqui. Os hebreus fugiram daqui, vieram para Israel.
depois fugiram de Israel, vieram para o Egito, viveram aqui no Egito um tempo, depois eles foram escravizados. Depois os hebreus voltaram para cá, e no caminho é que Moisés recebeu os 10 mandamentos, segundo o Antigo Testamento, né? Recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, voltaram para cá, para essa região. Então, o primeiro registro que a gente tem dos hebreus é daqui, ó. Eles viveram entre os sumérios e foram influenciados pela cultura suméria. Então, quando eles escreveram lá a história de que Deus fez o dilúvio e Noé, a arca de Noé, etc., aquela história já fazia parte da cultura suméria, muito mais antiga que a cultura hebraica e o Antigo Testamento. E é interessante a gente ver isso, né? Como os relatos não só religiosos, mas os relatos mitológicos, eles vão se misturando, eles vão se influenciando. Tem outras influências, né? A gente viu isso lá quando estudou a formação de Adão e Eva, do barro. Várias culturas do mundo, os seres humanos são formados pelo barro, inclusive na Suméria. Os deuses faziam os seres humanos... Lembra que os seres humanos foram feitos como escravos? Ah, não, a gente não quer ter que trabalhar. Os deuses sumérios, né, não querem trabalhar, então vamos fazer pessoas, vamos fazer seres humanos e botar para plantar, criar animais para a gente. Né? Os seres humanos foram feitos como escravos dos deuses, para servir os deuses. E daí, quando os seres humanos começaram a não querer fazer mais, foram castigados, segundo a mitologia suméria. E isso depois vai ser retomado no Antigo Testamento, pelos hebreus. Tá, mas como que os hebreus sabiam dessa história? Viveram lá. Tá, responde aqui então. Que história é essa? O dilúvio. André, posso colocar como eu escrevi ali? Pode. Tá. Cada um pode fazer do seu jeito. Fala a mesma coisa, né? No mesmo sentido. O dilúvio assim. Já fazia parte da cultura suméria e os hebreus foram influenciados, pois viveram naquela região durante um tempo. Quando a gente for estudar os hebreus, quando a gente for estudar especificamente os hebreus, que é em breve, vocês vão ver que o primeiro registro deles é ali. E daí Abraão... Alguém aqui lê a Bíblia? Nessa sala? Eu. Depende, né? Não assim ler a Bíblia inteira, mas assim... Eu leio quando eu tenho catequese. E na catequese eu leio. Mas às vezes. Vou tentar achar uma Bíblia online para a gente ver essa parte. Tem uma parte da Bíblia que diz assim: e daí Abraão recebeu de Deus a mensagem: Abraão, pega o teu povo e parte para a terra prometida. Abraão estava aqui, ó, na Caldeia, quando Deus falou com ele. E daí Abraão disse: Hebreus, vamos lá, partiu, hashtag partiu, terra prometida. Saíram catando uma terra prometida e acharam onde hoje fica Israel, ali no Rio Jordão. Só que o Rio Jordão nem é um rio muito bom, né? Não é igual o Eufrates, o Tigre, o Nilo, que enche uma época do ano. O Rio Jordão é um rio perene, com aquela quantidade de água durante o ano. Ele não enche. Vamos lá, 5. Faltam 2. Quando olhamos a Mesopotâmia no globo, na aula passada a gente foi viajar no globo, né, no Google Earth, mostrei que ela ficava bem no cruzamento de 3 continentes. Olha lá, Europa, África e Ásia. Bem no cruzamento. Os historiadores chamam de terra de passagem. Que vantagens e desvantagens essa localização trouxe para a Mesopotâmia? André, tem vantagens? Eu não lembro de você falar vantagens. O Gilberto falou ainda há pouco. Eu falei, ele não responde. Ó, vários povos vão passar por ali. Tá? Então, qual é uma consequência, uma primeira consequência mais visível? Guerra, ó. Não, vou botar assim, querido. O fato de ser uma terra de passagem porque fica entre os 3 continentes, torna a Mesopotâmia uma região insegura e com muitas
guerras. Por isso que Diferente do Egito. fizeram aquele, como eu posso dizer, aquele forte lá que ninguém conseguia subir para não subir, atacar. Boa, Nicolas. Por isso, vou botar o que o Nicolas falou ali, ó. Por isso, cadê o isso? Faziam os zigurates, que é uma fortaleza para guardar as riquezas. Por isso eles faziam os zigurates. Está perguntando ali embaixo, inclusive. Ó. O fato de ser uma terra de passagem torna a Mesopotâmia uma região insegura e com muitas guerras. Diferente do Egito, que era protegido pelo deserto, pelo mar, pela montanha. Pela Mesopotâmia, vários povos passaram. Então, ó, tem mais. O povo era muito... Se é uma região insegura e com muita guerra, o que a gente pode dizer? Tem muitos soldados. Precisavam E armas mais fortes. investir em exército, boa, e armas, diferente do Egito. O Egito não investia em exército, investia em obras, pirâmide, templo, palácio. Por isso que a gente tem muito mais vestígios do Egito do que da Mesopotâmia. A Mesopotâmia precisava sobreviver. Que outra influência pode ter? Se é inseguro, Ruim. isso quer dizer que a Mesopotâmia foi o quê? Dominada. Dominada. Invadida. Foi invadida por muitos povos. Primeiro os sumérios, os acádios, os amorritas, os caldeus, os assírios, os persas, e vários povos vão dominar a Mesopotâmia. E até hoje é uma briga aquele lugar. Que influência positiva pode ter disso tudo? Muitas culturas. Comércio. Uma influência positiva. Eles também escreviam ali no muro algumas palavras. Se você subir aqui, você vai morrer, não sei o quê. Isso tem a ver com a arte. Vou botar lá, só um pouquinho. Uma influência positiva é o comércio com os povos que passavam por ali. Porque nem todo povo que passava invadia. Vários povos passavam. Alguns desses povos viram que a Mesopotâmia era um lugar rico e acabaram invadindo. Mas, por ser uma terra de passagem, é uma terra que facilitava o comércio. Diferente do Egito. A terra também preparada para tudo. Tipo, por exemplo, vai vir alguém de surpresa. Eles já estão preparados. É tipo isso? Alguma coisa assim? É uma consequência positiva. Estavam sempre preparados para a guerra. O Nicolas, inclusive, falou, até a arte era voltada para a guerra. Lá nas muralhas dos palácios, nos zigurates, tinha um monte de desenho de guerra, os sumérios vencendo os sumérios, e depois os mesopotâmicos, todos que vieram, que a gente vai estudar depois. Também eles são bons porque eles, como vem vários povos de lá, eles podem pegar algumas culturas que vêm de outros povos. Que nem o Egito. O Egito, ele usava espada de ouro, mas aí, quando veio os incos, fizeram de ferro, não foi alguma coisa assim? Aí, tipo, eles pegam outras culturas. Outra vantagem é que a cultura é uma mistura de todos os povos que passaram ou que dominaram ali. É uma outra vantagem, É que nem o Brasil, uma mistura de um monte de cultura. Mesopotâmia era basicamente isso, uma mistura de um monte de cultura. Qual é a base da Mesopotâmia? A base da cultura? A base é a primeira, né? A cultura dos sumérios. Ótima, a cultura dos sumérios, o primeiro povo que chegou. E se fixou naquela região. Outros povos tinham passado por ali antes dos sumérios. Só que eram povos pré-históricos, paleolíticos. Eles eram nômades ainda. Então eles não se fixaram. O primeiro povo a se fixar, e que vai ser a base da cultura,
são os sumérios. É tanto que a escrita vai ser a escrita suméria. E, gente, nossa aula acabou. Falta só uma questão, não dá tempo da gente corrigir rapidinho? Não, mas eu preciso preparar a próxima aula. Ah, é, a gente também tem aula depois. E abrir as coisas da próxima aula. Ó, quem não fez a tarefa, ficou uma questão para a próxima aula. Então, já nem sai daí onde está. Onde está sentado, já fica aí, já responde isso, porque essa é bem tranquila. O que era e para que serviam os zigurates. Depois, ó, para aqueles que dizem que não recebem o negócio, tá aqui, ó. Sexta-feira, nós vamos falar sobre outros povos que dominaram a Mesopotâmia. E daí eu perguntei se vocês já ouviram a expressão olho por olho, dente por dente. Pedi para que vocês conversassem em casa com os pais. É justo isso? Aplicar a lei do olho por olho, dente por dente? O que vocês acham? Na sexta-feira nós vamos conversar sobre isso aqui. Certo? Certo. Certo. Tarefa, então, terminar essa questão. A partir dessa questão, a Já gente terminou. fala da Mesopotâmia e os outros povos. Tchau, André. Tchau, galera. Tchau. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Até sexta. Ah.